Eu quero cumprimentar todos os irmãos, todos os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Quero meditar com vocês aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 30, 31 e 32, que diz assim: Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se esses não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do batel e o deixaram cair. Irmãos, resumindo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 27, conta a história de quando Paulo estava sendo ali levado como prisioneiro para ser apresentado a César. Ele estava nessa situação dentro de um navio, junto com outros prisioneiros, né? E a Bíblia nos conta aqui que eles sofreram grandes tempestades. Eles começaram ali então a esvaziar, né, aquele navio. Chegou uma hora que a esperança deles fugiu totalmente deles chegar salvo até o destino final. Só que com uma diferença, Paulo, a confiança dele estava diretamente colocada em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que mesmo ele estando naquela situação, mais uma vez, como prisioneiro, no meio de um tanto de gente incrédula, né? E ainda nessa situação difícil, dentro de um navio, no meio do mar, quase naufragando, Deus ia dar a vitória para ele. Então o apóstolo Paulo ali, né, teve uma visão e Deus fala para ele: olha, Paulo, não temas, você vai chegar ao destino final, né? E eu vou entregar nas suas mãos todos quanto navegam contigo. Então o apóstolo Paulo vem, traz aquela palavra de ânimo ali para aquelas pessoas, e ele fala assim: porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim foi dito. Ele sabia e tinha convicção naquilo que Deus tinha falado para ele. Só que nós vemos que no decorrer da história, que aqueles marinheiros ali, eles, em vez de crer naquilo que o apóstolo Paulo tinha falado para eles, não, eles queriam fugir, eles queriam uma segunda opção, eles queriam sair daquele navio, entendeu? Eles não creram naquilo que Deus tinha falado para o apóstolo Paulo. Então eles começam ali a deitar o batel no mar, né? Queria lançar as âncoras ali, porque de alguma forma eles queriam usar meios deles próprios para salvar aquela embarcação, para salvar as suas vidas. Então o apóstolo Paulo chega no centurião, nos soldados, e fala para eles assim: olha, se esses não ficarem no navio, eles não vão poder salvar. E os soldados ali imediatamente faz o quê? Corta os cabos do batel e deixa eles cair no mar. É exatamente nessa parte que eu quero meditar com vocês. Quantas das vezes que nós somos em situações difíceis no meio da nossa vida, né? Em tempestades, parece que tá um caos, parece que tá tudo, ao contrário, né? Parece que nós não vamos vencer, nos foge toda a esperança, e Deus, com seu amor, com a sua misericórdia, vem, traz uma palavra de ânimo, fala conosco, mas muitas das vezes a nossa incredulidade é tão grande que nós resolvemos tentar nos salvar do nosso jeito, tentar, né, de alguma maneira, ter alguma segunda opção na nossa vida. E o crente, ele não pode ter esse tipo de dúvida no seu coração, e muito menos ter segundos planos, né? O crente, ele tem que estar no controle de Deus, ele tem que estar no controle, na direção certa que Deus tem colocado. Quando ali aqueles soldados cortaram os cabos de batel e deixaram cair, aqueles cabos de batel ali segurava, eu imagino que a segunda opção, o segundo plano que aqueles marinheiros, que aquelas outras pessoas que estavam ali tinham, que era o quê? Que segurava os botes salva-vidas. Então, irmãos, o que eu quero dizer? Muitas das vezes é mais fácil nós tentarmos pegar os nossos botes salva-vidas e tentar resolver as coisas do nosso jeito, do que confiar naquilo que Deus falou para cada um de nós. E eu pergunto para mim, eu pergunto para você, qual corda será, né? Qual será que é os cabos de batel que nós precisamos cortar nesse dia de hoje? Cortar os cabos de batel significa deixar os nossos planos, deixar os segundos planos, né?
para trás e confiar inteiramente naquilo que Deus falou para cada um de nós. Cortar os cabos de batel significa entregar nossa confiança totalmente no Senhor Deus e entender que é Ele que vai nos ajudar a chegar no nosso destino final. Cortar os cabos de batel significa nós entregar nossa vida completamente na mão de Deus e crer que Ele tem o poder, né, de controlar todos os nossos dias. Cortar os cabos de batel da nossa vida significa deixar os nossos planos, né, para trás e seguir o plano daquele que tem o controle de todas as coisas nas mãos. E eu pergunto hoje, né, para você, será que você tem crido no que Deus falou para você? O apóstolo Paulo aqui diz com toda certeza, porque creio em Deus que há de acontecer, assim como a mim foi dito. Ou será que existe alguma pontinha de dúvida no seu coração? Será que você está tentando se salvar do seu jeito? Será que você está achando que a situação que você está tão difícil que você precisa colocar a sua mão e dar uma ajudinha para Deus? Mas eu quero dizer para você nessa manhã, se o Senhor disse que Ele vai te dar vitória, creia na palavra que o Senhor te disse. Creia naquilo que o Senhor te falou, né? Tira da sua vida aí os segundos planos, deixa o Senhor tomar o controle da sua vida. O apóstolo Paulo, ele estava ali nessa situação difícil, mas ele cria e sabia o Deus vivo que ele servia. Ele sabia que o Deus que tinha chamado ele lá, né, ali no caminho de Damasco, aquele Deus lá que por um minuto, né, se revelou a ele ali, o Deus que tinha esse ministério tão grande na vida dele, era o Deus que tinha o controle da sua história totalmente nas mãos. Então, mesmo nessa situação aqui, ele foi procurar a ajuda de Deus, né? Ele foi ver o que é que Deus tinha para falar para ele. E a nossa falha, ela começa a partir do momento que nós enfrentamos situações difíceis, mas nós não buscamos saber o que Deus tem. Não buscamos saber o que Deus vai falar pra gente. Mas a gente tenta resolver do nosso jeito. Mas a partir do momento que nós buscamos da parte de Deus, né, a solução, e Deus fala conosco, nós estamos entregando o controle totalmente na mão dele. Então eu deixo essa meditação para você nesse dia de hoje. Tire, né, da sua vida as segundas opções, tire da sua vida os segundos planos, corte os batéus, né? Deixe cair os botes salva-vidas aí, que você está tentando de alguma maneira resolver a situação do seu jeito, mas entrega a sua vida, o controle da sua vida totalmente na mão de Deus, que Deus vai te dar vitória. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, que você venha ser edificado mais uma vez em nome do Senhor Jesus.